Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre teia. Não necessariamente teia de aranha, mas alguma coisa bastante parecida, diga-se de passagem. É a teia do Banco Master. Segundo os próprios meios de comunicação, há alguns dias já, eles já batizaram esse imbróglio que envolve o Banco Master e os seus ex-CEO ou CEO, sócio proprietário, ex-presidente ou presidente Daniel Vorcaro, como teia, considerando o tamanho, a abrangência do envolvimento dele com os poderosos. E pasmem, não só como empresários, pastor e outros indivíduos supostamente poderosos, mas pessoas altamente influentes nos três poderes da nação, quer seja o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. No poder judiciário, por exemplo, chama a atenção uma declaração que ele fez ao ser interrogado pela delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo, hoje, ou melhor, ontem, quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026, dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. Ela pediu para que ele nominasse as pessoas que ele tinha relação dentro desses três poderes, as pessoas que ele costumava se encontrar com frequência, que ele recebia na sua própria casa, ou que ele frequentava a casa dessas pessoas. Aí ele até totalmente disposto até a responder todas as perguntas. Normalmente nesses casos os suspeitos, os criminosos preferem ficar calado, mas ele estava se sentindo em casa, se sentindo à vontade e se permitiu, vejam só, ou melhor dizendo, ele teve a pachorra de dizer que se tivesse tanta influência com aquelas pessoas dos três poderes já citados, ele não estaria ali na condição de suspeito, sendo interrogado pela Polícia Federal, dentro do Supremo Tribunal Federal, não estaria preso usando tornozeleira eletrônica e não estaria sofrendo, vejam só, sofrendo, que triste, né? Assim, junto com sua família, essa situação. Na verdade, é vexatória, vergonhoso passar por isso. Mas as pessoas, independente de serem ricas ou pobres, serem letradas ou iletradas, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, antes de fazer o que é errado, temos que pensar nas consequências, que mais cedo ou mais tarde a casa vai cair, vão cair nas barras dos tribunais, por trás das grades, vão ser interrogados pela polícia e, se culpados, todos nós estamos sujeitos a cumprir pena para, de certa forma, expiarmos os pecados que cometemos, ou seja, pagarmos pelos crimes que cometemos. E ele não é diferente, ele montou sim, tá bastante evidente, uma teia de influências e aplicou uma série de variados e criativos golpes, entre aspas, para ficar bilionário em um tempo recorde. Ele que assumiu o Banco Master lá em 2019, na época do ex-presidente, que teoricamente não tem nada a ver com isso, não se sabe ao certo, mas o fato é que ele andou se encontrando até com o atual presidente, fora da agenda. E todos nós sabemos, até prova em contrário, que esses encontros fora da agenda, como diz um jargão popular, tem algo de ar nesse podre, algo de podre no ar, não necessariamente nessa ordem. É muito esquisito tudo isso. As investigações que supostamente estavam no final, ao que tudo indica, só estão no começo, considerando o fato de que todo dia aparecem personagens e fatos novos nesse imbróglio gigantesco que
não vai demorar muito, vai ganhar as proporções da Lava Jato, que envolvia, coincidentemente, o atual presidente, vários dos seus ministros na época, que agora são ex-ministros, incluindo o Guido Mantega, que também já foi incluído dentro dessa nova teia. E como se isso não bastasse, ainda temos o envolvimento dos escritórios particulares de nada menos que 3 ministros ou ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. A esposa do Alexandre de Moraes, que tem um escritório de advocacia, tem um contrato milionário, tinha um contrato milionário, se não me falha a memória, de cerca de 12 milhões de reais com o Banco Master. Isso não significa que ela tenha cometido crime, muito menos o seu marido, mas é só para demonstrar o tamanho da influência do Daniel Vorcaro, que era o CEO do Banco Master, que agora está preso, considerando também que, para quem não se lembra, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master em novembro do ano passado, se não me falha a memória, no dia 9 ou no dia 19. E ainda tem muito angu nesse caroço, muito caroço nesse angu, não importa a ordem dos tratores. O fato é que nós precisamos ficar atentos e, evidentemente, temos que exigir que as autoridades dos 3 poderes, vamos deixar isso bem claro, tomem providências para que esse tipo de coisa, esse tipo de escândalo, esse tipo de roubalheira envolvendo pessoas influentes não se torne, que é recorrente até o momento. Quem não se lembra do escândalo aí do desvio de mais de 6 bilhões de reais de dinheiro de aposentados e pensionistas, uma coisa recente, que começou também em 2019 no governo do ex-presidente. Agora, mais esse escândalo aí que já ultrapassa os 12 bilhões e 200 milhões de reais. Enfim, é muita roubalheira e tudo isso atrasa o país, nos envergonha, todos nós, 215 milhões de brasileiros, amarra todas as possibilidades de crescimento do país, dificulta a credibilidade de cidadãos e governos e empresas de outros países no nosso país, justamente porque a sucessão de escândalos aqui ultrapassa o irracional. É inaceitável que tenhamos tantos escândalos envolvendo pessoas poderosas. E voltando aos ministros do STF, também existe já foi denunciado há cerca de 2 semanas ou mais o envolvimento, entre aspas, de 2 irmãos do ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, não necessariamente um envolvimento criminoso, até prova em contrário, mas o fato deles terem um resort aqui no Paraná, no norte do Paraná, e ter algum tipo de envolvimento com o Banco Master também. E ainda tem o escritório da família do ex-ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e também que defendia o Lula no caso da Lava Jato. Ele era amigo pessoal do Lula, foi indicado pelo Lula, pela Dilma, também não importa, e também, no caso da Lava Jato, ele nunca condenou o Lula. Ele era mais eloquente, mais convincente na defesa do Lula do que o próprio Cristiano Zanin, que era advogado do Lula e que hoje também, por indicação do Lula, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, só uma mera citação, uma mera constatação, não é nenhum tipo de acusação, ilação ou suspeita, só uma observação que isso é um fato público e notório. Mas que o indivíduo era bastante eloquente em fazer citações jurídicas em defesa do réu, no caso do Lula lá, isso era bastante evidente. É só resgatar aí os vídeos das
publicações da época. Enfim. As ligações são intensas, temos aí o Guido Mantega, temos um encontro secreto que ele fez com o atual presidente, então vamos esperar para ver. Esperamos também que não haja, que a história não se repita e que não haja nenhum crime nesses encontros que aconteceram. Mas o fato é que tudo isso nos assusta, nos deixa com um sentimento de impotência muito grande diante de tanta voracidade que alguns têm, de tanto apego que alguns têm com relação ao poder e ao dinheiro. É assustador, é criminoso, é desumano, é inaceitável, chega a ser tirano, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço e tchau. E vamos continuar acompanhando para ver o desfecho que tudo isso vai dar e quantos essa nova teia vai enredar. Até.